Bom dia, meus amores. Vamos iniciar nossa correção, página 112, página 113. Vamos iniciar pela questão 6, que diz o seguinte: a seguir estão representados um prisma reto e outro oblíquo, uma pirâmide reta e outra oblíqua. Ligue cada um desses poliedros à ficha correspondente. Então, aqui a gente tem as representações dos poliedros e a gente vai classificar como prisma oblíquo, pirâmide reta, prisma reto e pirâmide oblíquo. Então, vamos começar aqui pelo prisma oblíquo. O prisma oblíquo, você liga para o último sólido, né? Ele é um prisma e ele tem sua inclinação, ele não é reto. As suas partes são inclinadas. A pirâmide reta, essa daqui, você liga para o terceiro sólido, que ela é uma pirâmide e ela tem suas partes retas. Os seus polígonos são retos. O prisma reto é esse primeiro, e a pirâmide oblíqua é a segunda. Então, agora vamos responder algumas perguntinhas logo abaixo. Diz o seguinte: agora responda as seguintes questões. A. Qual é o formato das faces laterais do prisma reto e do prisma oblíquo? Então, o prisma reto. Vamos lá no prisma reto. Prisma reto é esse aqui. Eu quero saber qual é o formato das faces laterais. As faces laterais são essas aqui, ó. São o quê? Retangulares, né? Tem um formato de retângulo. E depois ele quer do prisma oblíquo, não é isso? O prisma oblíquo é esse aqui, ó. E as suas faces laterais têm um formato de um quadrilátero qualquer. Então, você vai responder aí. Formato de retângulo, que é o prisma reto, e formato de quadrilátero qualquer, que é o prisma oblíquo. Vamos para o item B. No item B, ele pergunta o seguinte: qual é o formato das faces laterais das pirâmides, da pirâmide reta e da pirâmide oblíqua? Bom, na pirâmide reta, as faces laterais delas é em formato de triângulo, né? Triângulo isósceles. Já na oblíqua, o formato é de um triângulo qualquer, tá? Então, a primeira é um triângulo isósceles e para a oblíqua é um triângulo qualquer. Vamos para a questão 7. Diz o seguinte: em cada item são representadas 3 vistas de um poliedro. Classifique cada poliedro em prisma ou pirâmide e determine a quantidade de faces, vértices e arestas que cada um tem. Então, aqui a gente tem as vistas: vista superior, vista frontal e vista lateral. Porque lá a gente pode observar, na vista superior, a base é quadrada. Na vista frontal e lateral, as faces são triangulares. Então, aqui a gente vai ter o quê? Uma pirâmide, né? Uma pirâmide de base quadrada. Então, a gente vai escrever o nome do poliedro, pirâmide. Você também poderia ter colocado pirâmide de base quadrada e determinar o número de vértices, faces e arestas. Então, vamos usar aquela regrinha que a gente já conhece. Para calcular as faces, vai ser o número de lado da base, que é 4, mais 1. Então, faces são 5. Os vértices vai ser o número de lados da base mais 1. Vértices também são 5, que é igual ao número de faces para as pirâmides. E aresta, o número de lados da base vezes 2, que é igual a 8. Então, tem 8 arestas. Vamos para o item B. Nós temos a vista superior, que nós temos aqui um pentágono. Nós temos as vistas frontal e a vista lateral. Então, a gente pode perceber aqui pela vista superior que eu vou ter um polígono de base pentagonal, e pelas vistas laterais e frontal, como são formatos retangulares, a gente já pode perceber que a gente vai ter um prisma, né? Um prisma de base pentagonal. Então, vamos calcular agora o número de vértices, faces e arestas. Para calcular o número de faces, vai ser o número de lados da base, que é 5 mais 2. Então, faces será igual a 7. O número de vértices será o número de lados da base, que é 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, 10 vértices. Número de arestas, o número de lados da base, que é 5 vezes 3, que dá 15 arestas. Ok? Vamos para a questão 8. Na questão 8 diz o seguinte: um artesão cortou em 2 partes um pedaço de madeira em forma de prisma reto de base hexagonal, como indicado nas imagens.
Quantas faces, vértice e aresta tem a figura geométrica espacial que lembra? A peça original antes do corte. Então, aqui a gente tem a peça original, que é um prisma de base hexagonal. Então, calculando aqui o número de vértices, face e aresta. O número de faces vai ser o número de lados da base, que é 6, mais 2, que dá 8. Então, 8 faces. O número de vértices, o número de lados da base, que é 6 vezes 2, que dá 12. Então, 12 vértices. O número de arestas vai ser o número de lados da base, que é 6 vezes 3, que dá 18. Então, 18 arestas. A peça 1. A peça 1 é essa aqui. Onde ela já foi cortada aqui, né, ó. Então, ela vai ter quantas faces? Ela vai ter 8 faces. Ela continua tendo o mesmo número de faces da original. Ela vai ter 8 faces. Quantos vértices? Ela terá 10 vértices, né? A gente pode contar que a quantidade de vértices vai ter 10. E 16 arestas. Se a gente contar também as arestas, serão 16. Na peça 2, que é essa aqui, terá 6 faces, 6 vértices e 9 arestas. Vamos para a página 113 agora, questão 9. Diz o seguinte: das planificações apresentadas, apenas uma não se refere a um cubo, cujas cores das faces estão dispostas nas mesmas posições. Assinale com um X essa planificação. Então, nós vamos marcar um X em uma dessas opções, na qual elas não se referem à planificação de um cubo cujas cores das faces estão dispostas nas mesmas posições. Então, a única que não vai estar, que não vai ser possível, que vai atender aí a nossa exigência, é o item B. Então, vamos agora para esse box amarelo. Ah, tia, não respondi, então você responde agora. Ele pede para observar a representação da estrutura de um prisma e de uma pirâmide, que são esses dois apresentados aqui. Ambos, né, são retos e têm bases quadradas, foram construídos com canudos e barbantes, e com base nessas representações, construir estruturas que representem prisma e pirâmide usando esses materiais. Esse aqui vocês não precisam fazer, vocês só precisam observar e responder item A e item B, tá? Com base na estrutura apresentada ou representada, o prisma reto, é possível obter um prisma oblíquo sem alterar as medidas das arestas? Justifique sua resposta. Então, com base nesse prisma reto aqui, utilizando a estrutura dele, será possível a gente montar um prisma oblíquo, aquele que vai ficar inclinado? Então, a resposta é sim, ó. O que vai precisar? Basta a gente apoiar a base inferior em uma mesa e deslocar lateralmente a outra base para que o prisma fique oblíquo, né? Então, a gente só vai ter que inclinar, fazer uma inclinação dos polígonos, né? Vamos para o item B. No caso da pirâmide reta, é possível obter uma pirâmide oblíqua sem alterar as medidas de algumas arestas? Então, sem alterar as medidas de algumas arestas, não, ó, pois as faces de uma pirâmide reta são triângulos isósceles, e o que não ocorre com as faces de uma pirâmide oblíqua, porque as faces de uma pirâmide oblíqua, elas formam quaisquer tipos de triângulo, tá? Assim, para obter uma pirâmide oblíqua, a partir da representação, devemos alterar as medidas de algumas arestas. Então, não é possível.